Continua falando sobre os efeitos, da chuva em Aracaju, porque agora eu vou acionar a Jéssica Cruz ao vivo. Vem para o lado de cá porque ela está na região da Jabutiana, Santa Lúcia, JK, região que ela esteve ontem, encarando também com a comunidade toda aquela dificuldade. E hoje a gente vai saber como é que está a situação neste exato momento. Permanece chovendo aí, né, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Diego. Pois é, a gente está aqui no Jabutiana, na Avenida Farmacêutica. Olha, a situação, ela é um pouco melhor, posso dizer, mas ainda a avenida está completamente inundada, várias casas ilhadas aqui, pessoas ali do outro lado, ó, atravessando a avenida, debaixo d'água, porque está chovendo bastante, e também atravessando com a água, né, que está aqui em toda a redondeza. Agora, veja só, ontem não estava chovendo quando a gente estava aqui, né? Por isso tem esse ponto positivo de ontem. Não estava chovendo, mas hoje já está chovendo, aí complica. Mas ainda porque os transtornos, eles aumentam, a gente vai caminhar um pouquinho para o lado de cá para a gente mostrar toda essa situação. Os ônibus, o transporte público coletivo, ele passa por aqui normalmente, né? Continua passando por aqui, mas olha, ontem você lembra também que lá tinha viaturas ali daquele outro lado? Hoje as viaturas não estão, mas o posto policial continua ilhado, né? Tomado por água. A situação é crítica, Defesa Civil está por aqui para dar suporte aos moradores. SMTT também continua aqui para orientar os motoristas, para dar o sinal de alerta, o cuidado também que tem que se ter nessa situação, né? Os carros estão passando com uma velocidade até maior que a de ontem. Ontem o cuidado era dobrado porque a água estava bastante, né? Ontem aqui estava pior do que hoje a situação. Mas a gente torce para que isso se regularize, né? Porque os moradores estão sofrendo, ninguém aguenta mais essa situação. Ontem também eu estive em um outro ponto próximo aqui à Avenida Farmacêutica, que é o Largo da Aparecida, bem próximo aqui ao Jabutiana também. Lá a situação é terrível, né? Se der tempo a gente mostra hoje aqui também. Os moradores estão ilhados, mais de 40 famílias ficaram desabrigadas, foram acolhidas pela Prefeitura no CRAS. E por enquanto a gente segue, né, acompanhando essa situação, torcendo para que melhore, porque já choveu 300 milímetros. Pensa só essa semana 300 milímetros, isso é esperado para o mês inteiro, né, Diego? Então, Jéssica, eu estive ontem com o Alexandre da Defesa Civil, coordenador da Defesa Civil aqui do estado de Sergipe, e ele passou um dado para mim de 317 milímetros de chuva até ontem à tarde. E para o mês de julho, essa expectativa é de 215, que é a média mensal para este mês de julho aqui em Sergipe. Ou seja, já é um número bem maior do que o previsto, do que o esperado para a Defesa Civil. A Jéssica, inclusive, está aí mostrando, né, mais um dia de dificuldade. O comércio ainda está fechado, a comunidade sequer abriu aí os seus estabelecimentos comerciais, sabendo que da dificuldade que foi ontem, ou seja, o problema permanece, continua para muita gente aí da região da Jabutiana, do Santa Lúcia, Largo da Aparecida. Esta é uma das partes da capital sergipana que tem um nível abaixo, né, do nível do mar, que tem enfrentado aí esta dificuldade. A gente sabe que é uma região de grande concentração de manguezal, onde houve aí uma série de construções de prédios, né, Jéssica? Tem vários conjuntos habitacionais aí, existem também outros prédios, condomínios, até condomínios mais luxuosos, por assim dizer, mas é uma região que enfrenta esta dificuldade por causa do nível da maré, também do rio que passa por aí, a questão do mangue, como eu já mencionei. Inclusive, no alerta colocado ontem, né, no balanço parcial da Defesa Civil, a Jéssica daqui a pouquinho ela quer trazer mais informações. A Defesa Civil informou ontem, ao final da tarde, já por volta de 18 horas, que o número de pessoas afetadas diretamente, né, seus imóveis desabrigados e desalojados, este número chegou a 389 e hoje haverá um novo balanço da Defesa Civil. Jéssica, é com você. Eliane?
Olha, a gente tem uma informação aqui agora, porque a gente está com um representante da Defesa Civil do município, a gente vai conversar aqui com ele que está aqui desde cedo, né, para dar assistência aos moradores, né, isso que eles estão precisando nesse momento. Bom dia. Bom dia, meu nome é Edivaldo, sou gerente técnico da Defesa Civil Estadual. Estamos aqui para dar toda a assistência, a orientação à população a respeito da situação que está ocorrendo em nosso estado no geral, né, para dar assim, uma transparência, né, dos dados que já foram levantados, né, até aqui. E hoje aqui no nosso estado, né, no geral, nós temos um total de desalojados em média de 160 desalojados, pessoas, 183 desabrigados, né, temos 2 pessoas desaparecidas, temos um corpo que foi encontrado no Porto da Folha, né? E também temos o número de casas destruídas, 20 casas destruídas, né, até aqui. Temos também casas danificadas, 17 casas danificadas. Estamos com equipes deslocadas em vários pontos aqui da cidade, também como do interior do estado. Ontem estivemos com equipes no município de Riachuelo, onde houve aquela enchente. Né, tivemos uma equipe lá que deu todo o apoio, toda a assistência às vítimas. Conseguimos lá alguns barcos para dar assistência, recuperar algumas coisas de muitas famílias que perderam. Tiveram algumas comunidades que ficaram ilhadas, mas graças a Deus não tivemos nenhum dano humano. Aqui no estado de Sergipe a situação é de alerta também, nos municípios próximos à Bahia, a Pedro Alexandre e a Coronel Jussá. Em Pedro Alexandre que a barragem se rompeu. Isso mesmo, né? Nós emitimos uma nota ontem à tarde, né, pelo nosso diretor, Coronel Alexandre, tranquilizando toda a população sergipana a respeito desse rompimento, dessa barragem lá, essa barragem chamada Quati, né, que fica na divisa entre os municípios de Pedro Alexandre e Coronel Jussá. Né, então recebemos essa informação, nós apuramos, entramos em contato com a equipe lá da Bahia e assim foi esclarecido que quando essas águas chegarem aqui ao território sergipano, vão chegar com um volume moderado e não afetará de forma circunstancial as águas aqui em Sergipe. Aumentará um pouco o nível do rio Vaza Barris, mas nada de pânico. Então está tudo sendo monitorado, estamos com equipes descentralizadas em vários pontos do estado e vários coordenadores municipais de defesa civil estão com seus planos de contingência para qualquer momento que precisarem ser acionados, acionar esses planos e os órgãos de emergência serem disponibilizados para cada um atuar nas suas atribuições específicas. O Edivaldo Santos, que é agente da Defesa Civil Estadual, ele falou aqui dos dados, né, que já foram recolhidos até o momento, falou de 2 pessoas que estão desaparecidas. Essas pessoas, elas estão desaparecidas, né, lógico, mas foi em que região isso? Então, ontem tivemos lá em Riachuelo e recebemos a informação que teve uma pessoa que saiu para trabalhar e não voltou ainda, né? Lá na cidade de Riachuelo. Né? Uma outra pessoa desaparecida foi em Itapuranga da Ajuda, né? Que a gente vai levantar ainda mais precisamente para saber como é que está essa situação. Não tem certeza que foi por conta da chuva? Isso. A questão é a chuva, acumulado de chuvas, rios cheios, né? Provavelmente a pessoa tentou atravessar o rio e assim até agora não temos notícias. Edivaldo, a gente está aqui na Avenida Farmacêutica, né, no bairro Jabotiana. Ontem a situação estava até pior, com muita água, né, próximo às casas. Qual é a orientação para os moradores aqui da região? Então, a orientação, pessoas que tiveram suas casas invadidas, né, que coloquem todos os seus documentos pessoais em sacos plásticos, coloquem em local seguro, né, se possível for também, coloquem os móveis em locais altos. E se você perceber que o nível da água está subindo, né, de uma forma muito ligeira, saia imediatamente da sua casa, procure um local seguro, procure um local alto. E qualquer sinal de trinca, rachadura, né, se você mora em área também de encoste, deslizamento, liga para o número 199 aqui em Aracaju e nas outras partes aqui do estado você pode ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros, que está dando todo o apoio necessário nesse momento. Previsão é de maré alta até quando? Então, nós estamos, né, fazendo esse monitoramento, tivemos um comitê ontem explicando sobre essa questão. Hoje o acumulado de chuvas deve diminuir, né, paulatinamente.
Hoje não teremos um acumulado expressivo como nos últimos dias tivemos. Então a maré até ontem não estava com seu nível alto. A questão foi que o nível das barragens já estão com seu limite, já extremos, né? Então tem barragens que já estão vertendo, não rompendo, né? Como muitas pessoas... Né? Sangrando, que fala. Isso, né? Isso, porque muitas pessoas estão temerosas sobre a questão de um possível rompimento de barragem. Isso não existe, a possibilidade de rompimento. O que tem acontecido é algumas barragens verterem por conta do volume já expressivo, elas estão transbordando, mas nada de causar prejuízos para a comunidade. Edivaldo Santos, agente da Defesa Civil Estadual, muito obrigada pela participação e pelas informações. Diego, é com você. Obrigado, Jéssica Cruz, que permanece aí acompanhando o drama da comunidade. Você já vê aí, ó, o engarrafamento na ponte lá do Santa Lúcia por causa do risco, né, dos motoristas que temem colocar o carro aí nessa poça d'água e acabar tendo um prejuízo maior. A Jéssica Cruz está de prontidão aí para trazer as atualizações da chuva aqui no estado de Sergipe e também aqui na capital sergipana. Qualquer novidade, Jéssica, aciona a gente aqui, tá? Vem pro lado de cá na câmera, por gentileza. De Porto da Folha para Aracaju, a Jéssica Cruz mais uma vez ao vivo aqui na tela do BG Manhã. Jéssica, é com você. Isso, Diego. A situação aqui é tão crítica que ontem a Associação dos Moradores, o Conselho de Segurança também, todo mundo se reuniu para fazer uma reunião para discutir as problemáticas dessa região. A gente vai conversar com o Vitor Fontes, ele que é da Associação dos Moradores, é também do Conselho de Segurança. Vitor, qual a conclusão que vocês chegaram? Então, é o seguinte, nós tivemos a problemática apareceu, né, repentinamente por conta do fenômeno da natureza. Agora falta estrutura, né? Fala-se em plano de contingenciamento. Da barragem, e o objetivo não é esse, o contingenciamento da barragem. A gente vê o contingenciamento como conformismo. Eu vejo o contingenciamento como conformismo. Isso aqui precisa de solução imediata. Então a gente anda muito preocupado com os fatos, as pessoas estão desabrigadas, tem pessoas ilhadas, o ALOC é a comunidade que está isolada, compreende? Então, assim, a gente pede que também as pessoas parem de brincar através de fake news, com a dor alheia, né? Estão brincando muito com isso aí. E existe a questão da especulação, né? Especulação acerca do que aconteceria com a barragem ou não. É outra preocupação que tirou o sono da comunidade, porque se a gente parar para pensar, a gente pegou essa barragem inicialmente nas chuvas 43%. Se a barragem tivesse 80% ou 90%, a gente teria uma vazão de água absurda. Então, se conteve a água desde o início até então, e aí ela verteu daqui por diante. Então, o objetivo realmente da gente é que se crie um plano de solução, um plano piloto para que se cuide da cidade realmente como ela merece. O pessoal está falando também sobre outras saídas, né? Quem passa por aqui, Diego, reclama, deveria ser criada uma outra saída aqui para dar a solução para os moradores. É tanto que a gente vai conversar aqui agora com o Cardoso, ele que é agente da SMTT, ele vai ajudar você de casa que está aqui nessa região, né? Tem alguma solução, por enquanto, que está assim nesse problema de água por todo canto? Percebemos que a água baixou em relação a ontem. O trânsito está fluindo. As pessoas assim, que não querem não ter problema, mas todos os veículos estão passando, inclusive veículos baixos, ontem estava mais restrito. Lá dentro do Santa Lúcia, algumas ruas estão restritas a veículos, inclusive de todos os tamanhos. A exemplo daquela rua que contorna o cemitério, ainda tem muita água, né? A rua que é ao lado do canal. Então a situação é essa. A gente pede às pessoas que, presenciando uma situação como essa, não precisa correr, não precisa acelerar e aumentar a velocidade do veículo. Mantém a aceleração alta, em marcha de força, né, primeira ou segunda, e passa devagar. As pessoas que tiveram problema ontem foi que desobedeceu a isso. Ela passa correndo e a água retorna para o motor e atinge o sistema. Isso daí que realmente está causando problema. Inclusive, muitos veículos perderam as placas dos carros, né? É outra coisa de praxe, né? Desde a outra chuva que tivemos, foi localizado isso. E aí a gente está fazendo esse feedback com a população. As que a gente localiza, as que a população devolve a gente. Estamos levando para a SMTT, procurar lá o setor de reserva de material, munido com o seu documento, o seu veículo, o CRLV, e você vai resgatar a sua placa. Olha, o pessoal aqui, como vocês podem ver, estão conseguindo passar com mais tranquilidade. Uma peça de carro caiu agorinha ali, ó.
por conta da velocidade. É justamente isso que os agentes estão tentando conscientizar as pessoas, os motoristas, para que passem por aqui com mais calma, sem velocidade alta, porque além de prejudicar o próprio veículo, quem está próximo também acaba se molhando. É uma situação complicada, viu, Diego? É com você. Obrigado, Jéssica Cruz, mais uma vez atualizando as informações da chuva aqui na capital sergipana. Ela que permanece aí de prontidão do plantão, do jornalismo aqui da TV Atalaia na região da Jabutiana, uma das áreas mais afetadas aqui na capital por causa deste alagamento, ao longo da semana. E pessoal, para sabermos sobre outras ações que a Prefeitura de Aracaju está fazendo, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o representante, o diretor-presidente da Ensurb, que é o senhor Luiz Roberto Dantas. Ele vai participar agora aqui no estúdio do BG Manhã, trazendo essas ações. Inclusive, outras secretarias de Aracaju têm feito aí diversas ações em prol da comunidade que tem sofrido aí com os efeitos da chuva, acerca da Secretaria de Assistência Social, que está fazendo também uma campanha de agasalho, para arrecadar esses mantimentos também para a comunidade sergipana. Deixa eu vir aqui com o Luiz Roberto. Luiz Roberto, muito obrigado pela participação. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral Manhã. Especificamente sobre a Ensurb, como é que está esse panorama dessa semana tão dificultosa, não só para os aracajuanos, mas para os gestores, que também enfrentam essa dificuldade junto com o povo. Bom dia. Bom dia, Diego. Desde a segunda-feira que a gente vem atuando de forma preventiva, como já estava atuando. Eu vou falar muito especificamente agora da Ensurb, na limpeza dos canais, na desobstrução de boca de lobo, na limpeza e na capinagem de ruas, que isso tudo auxilia num momento de crise como esse, com um volume de chuva como foi nas últimas 96 horas, mais de 250 milímetros. É uma pluviometria que realmente poderia alagar e inundar qualquer cidade do mundo, mas se não fossem essas ações preventivas, a situação estaria bem pior. Então essa foi uma orientação do comando do Comitê de Gestão de Crise, que é diretamente feita pelo prefeito Edivaldo Nogueira, e a gente tem tido todas essas ações preventivas e que estão dentro do nosso controle, que é diferentemente do que está acontecendo agora na região da Jabutiana, que foge ao nosso controle. É um volume de água muito grande que desce pelo Puxim-Mirim, um rio que não tem ainda a reserva, a barragem, como tem o Puxim-Açu, que é coordenada pela DESO e que verteu ontem à noite. Por isso que a gente não consegue ainda melhorar a situação daquela região, e isso só vai abrandar e só vai reduzir no momento que essa água procurar toda o mar e reduzir a inundação que ocorreu, infelizmente, naquela região. Inclusive, nós mostramos aqui ao longo da semana, presidente da Ensurb, o trabalho da Prefeitura dessas limpezas de canais que o senhor comentou agora há pouco. Há um dado já atualizado, porque foram muitos materiais retirados desses canais, que infelizmente é hábito ainda da população de jogar lixo nos canais daqui de Aracaju. Olha, só nas nossas redes de contenções, que a gente tem lá no canal do Médici, no canal do Tamandaré, no canal agora da Tramandaí, que foi recentemente todo aprofundado nessas limpezas de canais, nós retiramos quase 3 toneladas de resíduos nessas redes de contenções. E infelizmente, você vê uma questão ali da Ayrton Teles, que nós fizemos a limpeza do canal, limpamos a saída do canal aqui no bairro Industrial, e ontem tinham pessoas depositando, no meio da chuva, descartando resíduos da construção civil. Como as nossas atenções estão voltadas para essas regiões de alagamento, infelizmente ontem nós não conseguimos identificar o gerador, e a gente pede à comunidade, aproveitando a grande audiência do programa, que contribuam não só nesse momento, porque o descarte de resíduo de construção civil, proximidades do canal, nesse momento de chuva, vai para dentro do canal e aí prejudica e traz as consequências para a própria população. Na Ayrton Teles, que fica aqui na zona norte de Aracaju, existia até uma parte do alambrado, por assim dizer, que estava quebrado e foi refeito, mas infelizmente ainda tem esse hábito na mesma região das pessoas cometerem a mesma infração, o mesmo problema. A gente sabe que isso ocasiona e acaba refletindo na comunidade em si por causa dos entupimentos, dos problemas gerados por causa dos alagamentos. A gente sabe que desde o início da semana
A Prefeitura de Aracaju, ela fez um plano, reuniu várias secretarias, a Insurb e outros órgãos também. A Imurb permanece também de prontidão fazendo trabalhos. E eu vou convidar o senhor para assistir, inclusive, uma entrevista sobre uma campanha de agasalho. Você também pode ajudar, se você puder contribuir. Veja como também agora aqui na tela do BG Manhã. A gente fez essa campanha que é para atender essas famílias, a gente já está prestando assistência, alimentação, colchões, coberturas, a gente tem feito isso. A gente está atendendo nesse exato momento 65 famílias que foram, né, desalojadas da sua casa. A gente está atendendo, agradeço aqui a Associação do Sol Nascente por recepcionar algumas famílias no CRAS, lá do Largo da Aparecida, outras famílias na escola Ayrton, né, José de Ayrton também lá no Largo, são um total de 65 famílias. Alimentação, a gente está fazendo isso também. Agora a gente queria a participação da sociedade para que nessa campanha solidária, que possa doar roupas, né, que ainda esteja em boas condições, até mesmo agasalho, calçados, e quem tiver interesse em prestar esse ato de solidariedade, é um ato de solidariedade, nessa hora não tem cor, não tem partido, não tem, é isso, é o ser humano ajudando outro ser humano numa situação de extrema necessidade. Leva esse material lá na Estação Cidadania, que fica na Rua Pacatuba 64. A gente, no horário comercial, a partir de 7h30 da manhã até às 17 horas, a gente está lá recebendo para distribuir entre essas populações que estão sendo acolhidas conosco. Então essa participação popular é muito importante, principalmente para as pessoas que perderam tudo ou quase tudo devido a esse volume de chuva que caiu e continua caindo na capital sergipana, em diversos municípios sergipanos. A previsão é de que melhore esta tarde, tá? Mas ainda existe um número muito grande de pessoas que estão necessitadas. Diversos órgãos, como eu falei aqui de Aracaju, estão empenhados para ajudar essas pessoas. A exemplo da Insurb, o diretor-presidente aqui do órgão permanece no estúdio do Balanço Geral Manhã, o senhor Luiz Roberto Dantas, a qual a gente segue conversando aqui sobre essas ações de limpeza, de manutenção. A gente sabe que o trânsito acaba também ficando complicado, aí a gente sabe que tem que haver sempre um monitoramento da SMTT, ou seja, todo mundo fica engajado e empenhado nessa situação, né, de alerta para quem mora em Aracaju, para quem está no interior, mas falando sobre a nossa capital. Isso mesmo, Diego, né? É uma união de esforço entre os vários órgãos da Prefeitura, a exemplo da SMTT, que vocês mostraram há pouco ao vivo, né? O supervisor Haroldo Cardoso atuando ali na região do Santa Lúcia, orientando as pessoas na passagem pela ponte. Nós temos agentes nesse momento também em outro ponto crítico, que é da Euclides Figueiredo, até que se conclua a obra do Moema Beira e da própria Euclides. A gente vai ter situação de alagamentos com esse volume de chuva. A Imurb trabalhando com motobombeamento, tanto lá na Euclides, ajudando também lá no Largo da Aparecida, a Secretaria de Assistência Social acolhendo as pessoas, tanto que ficaram desabrigadas na região do Santa Lúcia, JK, Sol Nascente e lá também no Largo da Aparecida, utilizando os equipamentos da própria Prefeitura, seja a escola, seja o CRAS e também com o apoio da Associação de Moradores do Sol Nascente, a Secretaria de Saúde atuando nos postos de saúde dessa região. Ontem mesmo nós fizemos e auxiliamos um parto no 17 de março, pessoas que não podiam sair do Recanto da Mangabeira, a equipe foi até lá e atendeu. A Defesa Civil olhando as ondas de risco, onde pode haver deslizamento, orientando as pessoas, cobrindo essa região com as lonas de proteção, e a gente pede à população, a lona é para proteção, a lona não é para ser retirada e levada, ajude, auxilie nesse momento. Então é um esforço grande da Prefeitura, nós estamos fazendo o nosso papel e contando também com a colaboração da comunidade. Agora, situações que fogem do nosso controle, a exemplo desse volume de água do Rio Puxim, que está vindo, né, das bacias do Vaza Barris, da bacia do próprio Puxim, que vem desaguar no Oceano Atlântico, realmente a gente fica com essa dificuldade, né, de tentar solucionar de imediato o problema. Aproveito aqui, por exemplo, se a comunidade tiver algum problema, ela pode acionar a Insurb de que maneira? Olha, através do telefone 3021, é o mais prático, 3021 9908, que é o telefone da ouvidoria. Nós fazemos o registro de imediato, né? A nossa ouvidora Mariana, o pessoal do controle interno está lá à disposição e isso já é repassado para as equipes. A gente está tendo uma situação um pouco mais crítica com a questão das árvores. Foram 19 árvores recolhidas de segunda-feira até agora, árvores que tombaram, né, que ainda não foram substituídas no processo de reabilitação da cidade. Então, 3021 9908. Tá bom, posso pedir para o senhor repetir o número, só para o pessoal anotar de forma melhor?
3021 9908. É o telefone, o número do telefone da ouvidoria da Insurb, que está à disposição de toda a população aracajuana. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã com o diretor-presidente da Insurb, o senhor Luiz Roberto Dantas, a quem eu agradeço aqui a participação, os esclarecimentos. Um ótimo plantão, porque eu sei que o final de semana as equipes permanecem aí com esse trabalho, né, ostensivo e intensivo para a comunidade. Desde o final de semana passado, né, que a gente já está no regime de sobreaviso, isso está dentro do nosso plano de contingência, que a gente já sabia do que poderia acontecer com essa frente fria que vinha do sudeste, com o volume de chuva que poderia cair na cidade. E esse final de semana não será diferente, todas as equipes de plantão à disposição para minimizar essa situação perante a população da nossa Aracaju. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, vamos lá continuar trabalhando. A gente volta a falar sobre as consequências da chuva na capital sergipana e também no interior com a Jéssica Cruz. Deixa a Jéssica aqui para mim na imagem, produção. Jéssica, você está na Defesa Civil do Estado de Sergipe, não é isso? É com você? Isso, eu estou aqui na Defesa Civil Estadual para conversar com o diretor da Defesa Civil, Alexandre Alves. Ele vai dar detalhes para a gente, a atualização, né, de como se encontra a situação do nosso estado, porque ontem já tinha uma estimativa aí, né, de mais de 300 milímetros de chuva aqui no estado de Sergipe. Exatamente, Jéssica. Bom dia a todos, bom dia, Diego. Bem, as chuvas até ontem, meio-dia, já tinham registrado 315 milímetros de chuvas na Grande Aracaju. Isso significa, nos 10 primeiros dias do mês, inclusive, isso significa 50% a mais do que era previsto para o mês inteiro. Então, algo que historicamente há muito tempo não tinha sido registrado, se é que já tinha sido registrado chuvas então tão intensas e em tão pouco espaço de tempo. Por isso, realmente, os efeitos foram grandes, né, em todo o estado, principalmente nos municípios que estão no litoral sergipano e também no Agreste. E alguns efeitos, inclusive no Alto Sertão Sergipano. Então, temos problemas já contabilizados e identificados nos municípios de Umbaúba, no município de Aroba, no município de Estância, e Lagarto, também, obviamente, a Grande Aracaju com Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão. Ontem tivemos problemas também de desabamentos de estruturas de edificações no município de Japaratuba, além do rompimento da cabeceira da ponte que dá acesso ao município de Rosário do Catete. Enfim, são muitos prejuízos identificados, Carmópolis também, né? E Aracaju, infelizmente, se encontra numa situação de atenção máxima, de alerta máximo, mais precisamente naquela localidade chamada Largo da Aparecida, né, no bairro Jabutiana, em função da elevação do nível do rio Poxim. Enfim, todo o sistema de defesa civil no estado está em alerta e atuando para atender a população que precisar. Por isso, todas as equipes nos municípios e no estado, né, as estruturas das secretarias estão dispostas a fazer o que for preciso para dar esse primeiro atendimento. Após esse atendimento e ao retorno à normalidade, nós verificaremos os processos de reconstrução e também de restabelecimento. Agora, todo mundo fica com uma atenção dobrada com relação às barragens aqui do nosso estado. Como é que se encontram essas barragens? Já tinha sido feita uma manutenção? Veja só, nós temos algumas barragens aqui no nosso estado que já estavam vertendo antes dessas chuvas. A exemplo da barragem João Alves, que fica lá no município de Campo do Brito, em Itabaiana. Temos o da Ribeira, o Jacarecica 2 em Malhador, já estava vertendo. Temos também o do Jabiberi, em Tobias Barreto, que até bem pouco tempo atrás estava em situação de emergência, porque aquela barragem abastece a cidade toda de Tobias. Verteu também. E a única que não tinha vertido tinha sido a do Rio Poxim, né, que recebe as águas do Poxim Sul. E já como era previsto, nessa madrugada ela verteu, né? Já era a previsão de verter realmente. É uma barragem que serve para abastecer toda a zona urbana da Grande Aracaju. Ela conteve até então 20 milhões de metros cúbicos. Ela fez um papel importante de contenção das cheias. Se ela não existisse, toda essa água já teria passado pelo bairro Jabutiana. Portanto, já chegou o limite de armazenamento de água naquela localidade. Ela já está contribuindo com um DX para o rio Poxim. Talvez ela traga algum nível de
de elevação do nível do Rio Poxinho. Mas informações de agora há pouco, né, tive contato com o pessoal da DESO, e a informação é que, por incrível que pareça, de ontem para hoje, o nível do rio, nesse momento, está mais baixo do que ontem de manhã. Mas isso porque estamos saindo um pouco da maré baixa, né? E meio-dia, 1h da tarde, deve estar com a maré em seu maior nível. Mas todas as equipes já estão lá, né? Permanecem lá, na verdade, acolhendo as famílias que precisaram sair de suas casas, né? De modo a aguardar o retorno da normalidade e prestar toda a assistência necessária. Ontem ficamos bem preocupados com relação a uma barragem que foi rompida lá em Pedro Alexandre e Coronel Junsá, que atingiu o Coronel Junsá. Esses municípios são bem próximos aqui do estado de Sergipe e a Defesa Civil está acompanhando? Sim, embora tenha acontecido na Bahia, mas a referência de metrópole capital que tem naquela região é Aracaju, então a gente fez contato permanente com os técnicos daquela região e a informação é de que existem algumas barragens lá em Coronel Junsá. A barragem que rompeu foi na verdade, teve um dano estrutural, foi uma barragem pequena e de terra, que trouxe uma contribuição e um prejuízo para o local. Porém, a contribuição dela ao longo da bacia, né, das margens do rio Vaza Barris, ela é pequena em relação ao volume que já está tendo em função das chuvas na bacia do rio Vaza Barris. Portanto, se houver ainda mais a elevação do nível do rio Vaza Barris, não vai ser em função dessas águas da barragem que teve seu dano identificado. As famílias que foram desabrigadas de suas casas, infelizmente, elas já estão recebendo apoio, vocês estão acompanhando também, estão dando orientação para aquelas áreas de risco? Permanentemente. Nós temos pessoas abrigadas, pelo menos em 5 municípios sergipanos. Então, aqui em Aracaju, as informações que tivemos, tem mais de 50 famílias só lá no Jabotiana. E nos outros demais municípios também, eles estão abrigados em equipamentos públicos e também recebendo a assistência devida, tanto da Defesa Civil como da assistência social do município, com apoio, com esse aporte do governo do Estado, que todos estão efetivamente empenhados a dar o melhor atendimento possível. Alexandre, sabe o que eu percebi ontem também, que eu estive lá no Largo da Aparecida, que algumas pessoas, algumas famílias não queriam deixar suas casas, mesmo com risco. Isso acontece, né? Sem dúvida. A gente entende o motivo pelos quais eles não querem sair, mas a recomendação é que saiam efetivamente de suas casas, porque assim, não há riscos só, vamos dizer assim, de desabamentos, de danos estruturais, mas também tem problemas relacionados a problemas de saúde. Então, epidemias podem vir, né, junto com esse acumulado de água, e as pessoas não podem vacilar. A vida é um bem precioso que precisa ser preservado. Então, saiam de suas casas, haverá segurança, sim, no local, e haverá também, principalmente, a integridade física sendo preservada. Então, a gente, enquanto Defesa Civil, faz esse apelo às pessoas que estão com o nível das águas dos rios já dentro de suas casas e que só retornem quando o nível do rio voltar à normalidade. Só para a gente terminar, o número da Defesa Civil para o pessoal entrar em contato, pedir ajuda? Pronto, nesse primeiro momento, que é um momento de atendimento emergencial, os números que a gente repassa para a população é o número 199, é um número muito fácil para Aracaju, para o município de Aracaju, e o número 193, que é o número emergencial do CIOSP, que quem recebe essas informações é o Corpo de Bombeiros. E à medida que forem identificadas as especificidades, o CIOSP e o Corpo de Bombeiros vai direcionar para quem deva efetivamente atender as ocorrências. Muito obrigada pela participação. Diego Barros, é com você. Valeu, Jéssica Cruz. Obrigado também ao coordenador estadual da Defesa Civil aqui de Sergipe, o José